Flávio Dino ontem mencionou, numa parte que fez, a Luísa já falou disso aqui hoje brevemente, mencionou o assassinato do ativista trumpista Charlie Kirk como um exemplo de como anistiar não é sinônimo de pacificar nada. Eu queria tratar um pouco desse episódio contigo, e eu acho que a gente tem alguns aspectos para tratar aí. Tem essa conclusão do Dino sobre o episódio, que eu quero te ouvir, se você acha que ela é uma conclusão lógica, né? Se realmente este episódio prova que anistiar não pacifica, que foi a conclusão do Dino. E tem um debate muito sério sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de violência política e como isso como isso reverbera nos países americanófilos, que é o caso do Brasil, que mal ou bem está sempre muito espelhado de alguma forma, com todas as diferenças, né, culturais, históricas dos dois países, mas são culturas afins, por assim dizer. Queria te ouvir um pouco sobre como você acompanhou este episódio e, para começar, sobre essa fala do Dino. Eu acho que eu não vejo muita correspondência. Acho que mais prova melhor de que a anistia não pacifica nada é que ontem foi condenado o comandante da Marinha, o ministro da Defesa e o ex-presidente da República. Todos representaram em algum momento das suas vidas as Forças Armadas que foram anistiadas dos crimes que cometeram durante a ditadura militar brasileira. Acho que esse seria um exemplo melhor de como a anistia não pacifica. Enquanto as Forças Armadas brasileiras acharem que tem papel político, vai ser muito difícil a gente virar essa página, e acho que a anistia dos anos 70 ajudou a pacificar por um tempo o Brasil, e é inegável que nós tivemos uma transição democrática relativamente bem-sucedida, mas que não se ensinou lição alguma a alguns ocupantes, pelo menos, das Forças Armadas. Sobre o assassinato do Charlie Kirk, é uma questão tão absurda que a gente tenha que tratar disso em 2025, de que a violência não é uma forma de se fazer política, que chega a ser desanimador. E é desanimador porque a gente vê uma busca por likes, por cliques, por relevância na internet, que faz com que qualquer fala ponderada que considere a humanidade do seu adversário político ser confundida com covardia. Como ninguém gosta de ser covarde, nós temos uma corrida para a radicalização cada vez mais forte, porque as pessoas consomem radicalização, elas gostam de radicalização e acreditam que isso tudo é como se fosse um videogame, que você pode falar o que quiser, fazer o que quiser, que não tem nenhuma influência na realidade, que depois as pessoas vão voltar para suas casas. Não é assim. Isso tem consequência. A radicalização no discurso tem consequência na vida real. O debate público não é um videogame. Pessoas têm níveis diferentes de discernimento da realidade, do que é apropriado e o que não é. E uma vez que a gente alimenta certos discursos, uma vez que a gente traz foco, luz, microfone para pessoas que defendem a violência como arma política, mesmo que elas mesmas não acreditem nisso, alguém pode acreditar. E isso vai ter consequências. O Trump é tão doido que a gente esqueceu que tentaram matar ele há pouco tempo. Num discurso de campanha, deram um tiro na cabeça de um candidato à presidência dos Estados Unidos e, dessa vez, deram um tiro no pescoço de um ativista político. A gente chegou a falar algumas semanas atrás aqui, e eu usei a metáfora de quem dá um soco sempre acha que vai ganhar a briga, né? Ninguém dá um soco em ninguém achando eu vou dar um soco e depois eu vou tomar 3. E acho que a gente lida com essas defesas de violência como ação política
muito baseado nessa ideia de que o meu lado vai ser o lado que vai bater. O meu lado é o lado que está fazendo justiça. O meu lado é o lado que está do lado certo da história. E para defender o lado certo da história, vale qualquer coisa. Vale. Não tenho dúvida de que o atirador acha que está do lado certo da história. Que esse é uma forma de combater a direita. E o problema é que isso é um lance de jogadas infinitas. A gente não sabe qual vai ser a próxima jogada, a gente não sabe quem vai ser, nessa próxima rodada, quem vai estar do lado da arma e quem vai estar do lado do que vai tomar o tiro. É tudo muito triste e eu não tenho dúvidas que muitas pessoas, mesmo com esse assassinato, continuam a achar que a violência é uma forma de se atuar politicamente, o que para mim é a derrota completa da política. A política é para a substituição da violência. A gente falava aqui de que a pacificação na democracia acontece na urna e é isso, a gente precisa retornar a essa ideia. A gente debate, a gente discorda, a gente pode ter visões absolutamente distintas de mundo, a gente pode fazer discursos de todo tipo, mas o embate político acontece de uma forma, termina na urna e depois as pessoas devem ser livres para voltar às suas casas e terem suas vidas. Você pode discordar do Charlie Kirk, mas era um pai de 32 anos e que perdeu sua vida, e o atirador também vai perder sua vida. Ninguém ganhou nada disso, sabe? É muito triste, Flávia, é muito mesmo. Tem uma coisa que está muito rica, assim, intensa, que é o que eu quis dizer, muito intensa nesse debate sobre esse assassinato, que é uma diferença de opinião que muda tudo, na verdade, né? Então, o Ezra Klein, que é um colunista do New York Times, que a gente sempre menciona aqui, porque tanto eu quanto o Pedro somos muito fãs dele, acompanhamos, ele tem um podcast incrível em que ele entrevista as pessoas de uma maneira muito interessante, pessoas que pensam diferente dele, inclusive, não só as pessoas que pensam como ele. Então, realmente é um cara muito legal de acompanhar. Ele publicou um artigo ontem dizendo, já no título, que o Charlie Kirk fazia a política da forma certa. E para quem não sabe, para quem não acompanha muito quem era o Charlie Kirk, ele era como o Magno bem falou, um jovem ativista, ele tinha 31, 32 anos, já tinha 2 filhos e tal. E ele era um cara que ia de universidade em universidade, enfim, debate em debate, debater e defender as ideias da ultradireita americana. Então, a forma dele fazer isso era ir debater. O conteúdo eram as ideias da ultradireita, ideias do movimento trumpista, totalmente consoantes com o movimento trumpista, e não só. Ideias muito pró-armas, inclusive, né? Que é, enfim, um dos talking points mais fortes do movimento trumpista, né? E aí parte da esquerda americana, e aí a esquerda mesmo, né? Porque a gente, quando fala de esquerda americana, é uma coisa meio amorfa, né? Porque não tem uma tradição de esquerda, mas acabou se configurando ali. Os liberais acabam ocupando essa noção da esquerda por se opor à direita americana, né? Mas tem uma parte dentro do não conservadorismo americano que é a esquerda mesmo, né? E essa parte em particular tem sido muito vocal em dizer, mas só porque ele ia debater, quer dizer que é a forma certa, mesmo ele propagando ideias tão antidemocráticas. Então, o que é essa forma certa? Tem muita gente na esquerda americana batendo nessa noção que o Ezra Klein defendeu e falando assim, na verdade, a única coisa que ele fazia era fazer esses debates para gerar inúmeros cortes para as redes e entrar dentro de um ecossistema universitário americano para radicalizar, especialmente jovens homens americanos.
Então, do que a gente está falando quando a gente fala de forma certa de debater? Claro que aí tem uma parte ainda mais radical dentro desse grupo que está falando que, foi bom dar esse tiro, o que é um absurdo tremendo. Eu só estou reproduzindo como é que está se dando o debate, pelo amor de Deus. Mas, então, assim, esse pedaço que está falando que não, a forma certa não é o que o Charlie Kirk fazia, não está defendendo que ele tivesse sido assassinado. Está só questionando a noção de que ele era um cara que fazia política da forma certa. Tem uma gente louca que está falando que ele devia morrer mesmo, e essa gente eu não vou nem contemplar, certo? Tá? Então, o que eu estou querendo debater aqui com você, Magno, é isso. Eu acho que esse assassinato, ele é trágico, de qualquer ângulo que se avalie. Mas ele despertou um debate sobre a legitimidade da forma que o Charlie Kirk fazia política ou não. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Se o fato de que ele usava um mecanismo super democrático, que é o do debate, mas cujo efeito era radicalizar, na versão dessas pessoas que defendem essa ideia, radicalizar jovens americanos, ainda assim legitima a forma dele fazer política. Tem um ponto que é o da radicalização e as consequências não intencionais dela. Você cria um discurso que é cada vez mais radical, porque é uma dinâmica própria das redes sociais. Antes das redes sociais, a gente acreditava que a tendência era a se caminhar para o centro, né? À medida que você vai agregando mais pessoas, você vai aliviando algumas das suas posições, os candidatos caminhavam para o centro. Nas redes sociais, me parece que há uma dinâmica contrária. Você precisa seguir gerando conteúdo e as demandas me parecem ser sempre em direção a mais radicalização. As pessoas que consomem seu conteúdo parecem ter muito pouco apetite para consumir o mesmo tipo de posicionamento, uma moderação, uma abordagem diferente, e o que chama mesmo a atenção das pessoas é você ir aumentando a dosagem de radicalização nas suas posições. E o like é um incentivo muito ruim. Eu acho que é um incentivo, por termos de negócio, das pessoas passam a ver alguém mais bem-sucedido pelo número de likes, mas também eu acho que pessoalmente é um incentivo muito ruim, porque tem um sentimento de satisfação à medida que os likes aumentam, e isso faz com que as pessoas acreditem no que estão falando nesse discurso mais radicalizado. Dito isso, o Charlie Kirk fazia política de base do século XXI. Política de base do século XXI não é ir para frente das fábricas e não é nem ir às universidades. Como é muito notável no que ele faz, o centro do negócio dele não era a universidade, eram os cortes dos eventos que iam para a internet, que tem um alcance muito maior. E o que ele faz é a política. Se ele estivesse fazendo um outro tipo de discurso, acho que outras pessoas que hoje condenam o que ele fez achariam fantástico, achariam ele um fenômeno, porque ele é um fenômeno. Um jovem que construiu um posicionamento muito rapidamente, construiu uma organização muito bem-sucedida baseada na sua atividade política. E você não precisa concordar com as ideias de Charlie Kirk, que muitas vezes estavam à direita do Trump, para perceber que esse é um movimento muito bem-sucedido. O que fica em mim disso tudo é que me parece claro que a radicalização, tem mercado para a radicalização. Me parece que as pessoas gostam de consumir radicalização. As pessoas na internet esperam esse tipo de conteúdo, mas que há uma certa falta de cuidado com as possíveis consequências desse discurso. As pessoas acham que nós estamos todos na mesma piada, que a gente sabe que o like que eu dou num discurso
extremista na internet não é exatamente quem eu sou. Não quer dizer que eu vou ali fazer a mesma coisa. Não quer dizer que eu vá fazer isso com um imigrante. Mas tem gente que vai. Nós não estamos todos na mesma piada. Nós não estamos todos em concordância de que isso é como um videogame, o que você faz na rede social. A internet não é um mundo à parte. Para algumas pessoas, o discurso radical vira uma verdade. E nas décadas anteriores, talvez a gente tenha lidado isso da forma da religião, por exemplo, né? Se falava nos religiosos radicalizados na Europa, por exemplo, que contaminavam as pessoas pela internet e levavam elas para a sua jihad lá do ISIS. Hoje, a gente vê isso na atividade política que, ironicamente, nasceu para fazer com que a gente aliviasse ou resolvesse as nossas discordâncias de forma pacífica. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu O Julgamento do Século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena, assine o Meio Premium e assista ao Julgamento do Século.